Então, como você vai fazer para ter 4 vezes mais atendimento do que você tem hoje em 30 dias? Para quem não me conhece, eu sou a Carol Souza, eu sou empreendedora da beleza, sou especialista em sobrancelhas, apaixonada faz um tempo já em sobrancelhas, e hoje eu ainda ajudo mulheres a transformar o seu sonho, a sua paixão em profissão, ou seja, a ganhar dinheiro com aquilo que você gosta de fazer, com aquilo que você ama, trabalhando com sobrancelhas e com a área da beleza. E no começo, quando eu criei essa promoção, que eu consegui 4 vezes mais atendimentos, quando eu comecei lá, eu tinha clientes sim, eu fazia atendimentos, só que o que eu tinha de atendimento, ele não era suficiente para que eu pagasse todas as minhas despesas. Na época eu tinha alugado uma sala, então eu tinha ali aluguel para pagar, eu tinha água, eu tinha luz, eu tinha o telefone, eu tinha as despesas dos produtos que eu usava ali, e eu ainda queria ajudar meu marido em casa, eu dividia as despesas de casa com meu marido, eu queria poder comprar algumas coisas para mim, fazer um cabelo, comprar uma roupa, comprar um sapato, e não dava, o volume de atendimento que eu tinha ali naquela época não dava para isso. E aí, o que eu fazia então? Eu comecei a ficar desanimada, porque eu me esforçava muito, eu tentava fazer cada vez melhor o meu trabalho, entregar a sobrancelha mais perfeita, em atender bem a cliente, em ser bem receptiva, em fazer um bom atendimento no geral, procurava realmente cativar a cliente e atender muito bem ela, fazer ela se sentir bem, estar disponível para ela, que eu acreditava que isso tudo era muito importante. E mais que eu tentasse, por mais que eu me dedicasse, que eu me envolvesse, eu não conseguia deslanchar, a coisa ficava patinando. E esse ciclo era muito ruim, porque eu me entregava ao máximo, eu me doava, eu acreditava, eu confiava que ia dar certo, e aí a coisa não fluía, não ia, e eu não conseguia fazer aquilo que eu gostava de fazer, que eu estava vendo que eu estava fazendo bem feito, se retornar para mim financeiramente. Então eu me dedicava muito e tinha pouco de volta. E isso faz o quê? A motivação cair, eu ficar desanimada. E aí chegou um ponto onde, conversando com as outras pessoas, né, às vezes quando eu ia falar com alguém, ia comentar, tá difícil, tá isso, tá aquilo, eu sempre ouvia a mesma coisa, larga a mão disso, tanta gente que faz sobrancelha, vai arrumar um serviço fixo, vai arrumar uma coisa mais tranquila, você fica aí se aventurando a fazer isso não vai te levar a lugar nenhum. E aí chegou um ponto que eu estava tão desmotivada, tão frustrada, que eu já nem comentava com ninguém, aquela dor que eu tinha, aquele sentimento ali de que eu era capaz, mas eu não conseguia transformar aquilo ali em dinheiro, em finança, para me financiar, para financiar o espaço que eu tinha criado, para financiar a minha vida, para financiar a minha casa, para financiar as coisas. E é muito, muito frustrante você não conseguir fazer uma compra parcelada, porque você não sabe como é que vai ser teu dia amanhã. E eu sei porque eu passei isso na prática. Às vezes eu queria comprar uma coisa que era um pouco mais cara e eu não podia me comprometer com o próximo mês porque eu não sabia como é que ia ser, eu não sabia se eu ia ter dinheiro para pagar ou não, se eu ia ter cliente para atender ou não. E isso vai gerando uma revolta, uma frustração muito grande. Eu sei exatamente o que é isso, a gente não ter nenhum tipo de estabilidade, nenhum tipo de previsão do que vai ser no dia seguinte, na semana seguinte, nem no mês seguinte. E toda vez que eu passava por isso, eu lembrava daquele filme do Auto da Compadecida, do Chicó. Eu me sentia o Chicó, eu tô rico, eu tô pobre. Tinha semana que eu falava assim, nossa, mais uma semana com esse número de atendimento, eu vou conseguir pagar as despesas, ainda vai me sobrar um dinheiro para comprar uma blusinha, vai me sobrar alguma coisa esse mês. Eu ficava, não, esse mês vai dar certo. E aí chegava na outra semana, as clientes sumiam, não tinha mais ninguém para atender. Eu me via ali sem dinheiro para terminar de pagar as despesas, tendo que pedir dinheiro emprestado para meu marido para me ajudar a bancar lá. E aí, ao invés de eu começar a ajudar ele que estava me ajudando a financiar o meu trabalho. Então, isso era muito, muito frustrante. Realmente era muito doloroso passar por essa situação. De certa hora você está rico, você acha que a coisa que agora vai entrando dinheiro, e aí na outra semana você vê que o que você ganhou você já tem que pagar as contas e que não vai sobrar nada, nem R$1. Isso é muito, muito frustrante. E aí então,
foi quando eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa. E quando eu falo que eu criei uma promoção, pode ser que você pense, assim como eu pensava na época, que promoção é o quê? Ela baixa o preço, aumenta a cliente e aí ela tem mais atendimento. E na verdade não é assim que funciona. Promoção nada mais é do que promover, ela vem da palavra promover. Então, quando a gente pensa em fazer uma promoção, a gente não pode pensar em tirar, em ganhar menos. A gente tem que pensar em promover, em aumentar, em passar para um próximo nível. Promoção nada mais é do que ir para o nosso próximo nível. Por exemplo, quando você está trabalhando e você recebe uma proposta, você vai ser promovido. Você não vai ser promovido para fazer uma coisa inferior, para ganhar menos. Você vai ser promovido para ganhar mais. Você vai ser promovido para ir para o nível acima. E é exatamente assim que funciona uma promoção. Então, promoção não tem nada a ver com tirar preço, tá? E o que eu vou explicar para vocês, essa promoção que eu criei, que ela pode ser aplicada hoje ainda, ela pode realmente deslanchar o teu negócio, às vezes é o que está faltando ali, o que está te travando para que você se sinta mais confiante, para que você comece a ganhar dinheiro e fazer com que você fique mais confiante e as pessoas ao seu redor, a sua família, o seu marido, os seus amigos, eles também comecem a ter confiança no seu trabalho. Então, às vezes é um ponto que ajustado ali, ele já muda completamente a coisa. E aí, quando eu pensei em criar uma promoção, na verdade, na época eu não imaginava como promoção, mas fazer uma ação, fazer alguma coisa para sair daquele estado ali que eu estava, eu comecei a pensar, o que eu quero? Eu quero ter a minha agenda cheia de clientes, beleza. Agenda cheia de clientes igual a quem? Aí eu busquei na minha mente, eu lembrei das meninas que me cederam lá um espaço, onde eu pagava uma comissão para elas e eu podia atender na clínica delas, elas faziam massagem corporal. Eu falei, nossa, para mim seria maravilhoso se eu fosse como elas, ou seja, atendesse todos os dias e tivesse sempre com a agenda lotada, eu resolveria meu problema. Eu ia começar a ganhar dinheiro e ia fazer o que eu gosto, fazer o trabalho que eu gosto, que eu estou gostando de fazer. E aí eu falei, mas o que elas fazem para ter esse ciclo de clientes, esse volume grande de clientes? E aí eu comecei a perceber que tinha um marco ali, um ponto, um padrão comum ali naquela situação. As clientes que elas atendiam não eram sempre novas clientes diferentes. Elas atendiam sempre, toda semana, a mesma cliente. E aí eu observei e falei, elas atendem um volume de cliente que eu gostaria de ter, só que elas atendem sempre a mesma cliente, toda semana é a mesma cliente. Até inclusive, quando elas queriam atender uma cliente nova, elas precisavam esperar que alguém deixasse, avagasse um horário para elas poderem colocar outra pessoa, porque a agenda delas estava cheia, elas já trabalhavam ali todo o tempo que elas tinham proposto para isso. E eu falei, caramba, é isso que eu quero, mas eu não sei como fazer. Porque uma massagem, a cliente precisa toda semana, certo? Mas como é que eu vou fazer isso com sobrancelha? Como é que eu vou fazer isso com sobrancelha? Como é que eu vou trazer a cliente para mim toda semana, para mim ter aquela agenda cheia, se os pelos das clientes não crescem? Se às vezes tem cliente que passa aí meses sem fazer a sobrancelha porque o pelo não cresce, porque tem pouco pelo. Como é que eu vou fazer com que essa cliente venha para mim toda semana e assim eu possa encher a minha agenda e começar a ganhar dinheiro? E aí eu fiquei pensando e aí eu comecei a observar outras profissionais que também têm esse mesmo padrão. Por exemplo, uma manicure. E aí quando eu comecei a olhar a manicure, eu falei, cara, mas peraí. Se a manicure for fazer a unha da cliente uma vez por semana, porque a unha da cliente cresceu, ela não ia ter cliente. Porque para uma unha crescer a ponto dela precisar de uma manicure, ela teria que passar 15, 20 dias. Então, o que move uma cliente aí até uma manicure toda semana não é a unha que está crescendo. E aí eu lembrei que o que move uma cliente a fazer uma sobrancelha não é o que cresce de pelo. O que move uma cliente a fazer uma sobrancelha, assim como move uma cliente a ir fazer a unha toda semana, não é para dar uma paradinha na unha e deixar a unha mais no tamanho ideal. Ela move para manter aquela unha bonita. E aí eu lembrei de uma coisa que as clientes sempre comentavam comigo. E talvez ela comente aí com vocês também que estão chegando aí, gente. Prazer. Talvez elas comentem com vocês também,
que a rena, ai, seria maravilhoso se a rena durasse mais. Nossa, eu adoro passar rena, só que é uma pena porque ela sai rapidinho. Ai, quando eu tô de rena, eu passo um rímel, eu passo um batom e aí eu já tô pronta, já tô bonita. Nossa, é muito fácil, não preciso ficar retocando a sobrancelha. E eu me lembrei desse comentário que elas faziam comigo. E eu falava, tá, então tudo bem, o pelo pode não crescer toda semana para fazer, só que tem uma questão aí que pode fazer com que ela venha até mim toda semana, que é deixar a sobrancelha dela bonita. E aí foi assim que eu falei, não, eu vou tentar fazer isso aí, vou tentar, não tenho nada a perder, né? Já tô nessa situação aí de que trabalhando, fico aqui parado um tempão sem ter cliente, eu vou fazer alguma coisa para fluir, para dar certo. E aí então eu criei esse pacote, né? E esse pacote, gente, ele é assim, é um pacote para que a cliente viesse até mim toda semana. E só que eu precisava fazer com que isso fosse alguma coisa que servisse para ela, porque eu precisava dela toda semana. Mas eu também tinha que entregar alguma coisa que ela precisasse de mim, porque senão eu ia fazer uma coisa e não ia vender. Então eu falei, não, isso tem que funcionar para cliente. Aí eu fui pensando, fui ajustando e tal. E aí eu criei esse pacote, que é um pacote semanal, ou seja, para eu atender a cliente toda semana, de uma forma que isso seja bom para mim e bom para ela. Eu tenho uma filosofia de trabalho que é o seguinte, a coisa tem que ser ganha-ganha. Quando eu ganho e a cliente não ganha, eu não tenho a cliente. Quando a cliente ganha e eu não ganho, eu não tenho por que trabalhar. Então, sempre que eu penso em alguma coisa, e isso serve muito para vocês também, sempre pense assim, eu tô ganhando e a cliente também? Se alguma das duas partes não estiver ganhando, não vai funcionar. Porque ou você não vai ter mais ela, ou você não vai ter motivação suficiente para trabalhar. E eu percebi que isso poderia ser uma estratégia ganha-ganha, ou seja, eu ganhar e a cliente também ganhar comigo. E a gente ter essa troca. E aí eu comecei a acreditar que isso poderia funcionar. E eu vou explicar para vocês agora o passo a passo, a estratégia, o que eu coloquei nesse pacote, né? Como é que eu embrulhei ele, como é que eu ofereci ele para as clientes. E vou passar bem explicadinho para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida pode ir mandando. E como eu ofereci isso para a cliente. Porque se eu não conseguisse mostrar para ela que ela também ganharia, de nada ia adiantar. Eu ia investir meu tempo ali tentando convencer ela de uma coisa que ela não precisava. Então, eu embrulhei esse pacote para ela, que era o pacote que era bom para ela e para mim, e aí eu apresentei ela da seguinte forma. Então, se você achar que faz sentido para você hoje ter uma agenda mais cheia, que vai te ajudar mais financeiramente, que você vai conseguir ganhar mais dinheiro com isso, pega um papelzinho, uma caneta, para tudo que você está fazendo, presta atenção nesses passos que eu vou te dar, que você pode fazer isso hoje. Aproveitar que a gente está com um aumento de volume de cliente agora por causa do fim de ano, elas querem fazer alguma coisa para ficar mais bonita no final de ano. E essa é a grande oportunidade que você pode ter para vender esse pacote para cliente e começar o mês que vem, que já começa 2021, com uma agenda cheia, com 4 vezes mais atendimento do que você tem hoje, do que você fez no mês de dezembro. Então, se isso faz sentido para você, pega um papel, pega uma caneta e vamos lá, vamos colocar essa estratégia no papel e vamos colocar para cima. Se você colocar em prática esses passos que eu estou falando para você, você vai ver que o mês que vem não vai ser igual ao mês de dezembro. Se o mês para você foi bom, vai ser ótimo. E se esse mês não foi aquelas coisas, a chave pode virar a partir de agora. Então, eu vou mostrar para vocês, vou explicar para vocês como que eu apresentei esse pacote. Esse pacote ele tem 3 coisas para cliente, tá? Primeira coisa, ela vai ter um horário fixo. E você pode estar pensando, mas será que a cliente quer ter um horário fixo? Funciona da seguinte maneira, se a cliente ela não tem um horário fixo, todas as outras coisas que ela tem ali no dia a dia dela vão roubando o tempo dela e ela vai se deixando de lado. Então, quando a cliente tem um horário fixo, isso vocês podem pôr para ela também. Quando você tem um horário fixo, você começa a se programar a sua vida para que você tenha esse momento seu.
Então ela para ali o dia a dia dela, ou ela encaixa no dia a dia dela as coisas que vão aparecendo ali para ela fazer no dia a dia, ela vai ajustando para que ela consiga assumir com aquele compromisso que ela já fez com você. Então ter um horário fixo para a cliente é ótimo, que ela se programa. Eu preciso ir no mercado, tá? Eu vou no mercado depois que eu sair da sobrancelha. Eu preciso pagar tal conta, eu vou, pagar a conta e vou e faço. Elas se programam dentro dessa realidade e fica muito mais fácil. Porque a partir do momento que isso vira uma rotina, ou seja, se ela vem toda semana, isso vai virar uma rotina para ela, isso vira uma coisa automática. Então ela não precisa pensar, eu preciso marcar a minha sobrancelha. Não, já está marcado, já está programado, é só ela ajustar ali, e as pessoas ali do convívio dela sabem que naquele horário ela está lá com você. Então para ela fica muito mais fácil. A segunda coisa que eu coloquei dentro desse pacote é o design da sobrancelha. Por que o design ele é importante? Mesmo as sobrancelhas às vezes não crescendo. Porque os pelos que vão crescendo ali em volta, eles vão poluir no desenho. Então o que eu fazia? Eu falei assim, pega esse espelho e dá uma olhada, vê se você gosta. Eu gostei, ficou bonito, né? Falei, tá vendo esse desenho que eu fiz aí pra você? Esse é o desenho que eu vou te entregar toda semana. Nem mais e nem menos. Fazendo esse desenho, com esse desenho que a gente já tem aí montado na sua sobrancelha, eu só vou precisar tirar o excesso, só o que for crescendo. E eu mantendo esse excesso, você vai passar muito menos tempo aqui. Cada visita que você vier comigo vai ser mais rápida, você não vai perder tempo aqui, porque a tua sobrancelha já está pronta. Então assim eu vou manter ela limpa, esse desenho que você está vendo limpo, e você vai ficar com a sobrancelha sempre feitinha, não vai ficar com aqueles pelos crescendo. Mas também tinha aquele pessoal lá que não tem muito pelo, cresce e tudo mais. E aí eu entrava no terceiro ponto, que aí eu fechava com chave de ouro e trazia essa cliente para mim. Eu falava para ela, e além disso, de você ter um horário fixo comigo, você conseguir se programar, de eu manter esse design que você está vendo bonito toda semana, não só uma vez no mês, como tem sido hoje, mas toda semana, eu vou aplicar ainda a rena na tua sobrancelha. E quando eu aplicar a rena na tua sobrancelha, você não vai mais precisar preocupar em deixar ela secar até esturricar para ela durar mais tempo. E aí teu marido ficar comentando, nossa, que taturana é essa? Teu filho fala assim, mãe, tá parecendo uma bruxa. Você não vai mais precisar fazer isso. A gente vai fazer a rena para que ela fique bonita hoje. Porque daqui uma semana, quando você vier, quando ela estiver saindo, você vai vir aqui de novo. Então você não vai precisar se preocupar em deixar muito tempo hoje para compensar o tempo que você vai ficar sem fazer. Você vai fazer ela toda semana. Você vai fazer ela toda semana, então não vai fazer diferença. E aí com isso, a sobrancelha dela saía já com a sobrancelha bonita e aí parava de ser criticada também pelas pessoas ali, o marido, o filho, as pessoas que não gostavam. É porque ela gosta, mas às vezes o marido não gosta, outras pessoas não gostam. E aí ela fazia aquela coisa escura para durar mais tempo. Então eu falava, não, vamos fazer bonito, vamos fazer natural. E assim a tua sobrancelha, quando estiver acabando, você já vai voltar aqui, então você não precisa se preocupar com isso. E aí fechei isso tudo e dei pra ela, falei assim, e você não precisa me pagar toda vez que você vier, você vai me pagar só uma vez por mês. Então você vê do dia do teu pagamento, você separa o dia do teu pagamento, você me passa, e aí aquele dia você me acerta o pacote, e aí você vem toda semana e eu vou registrando aqui as tuas visitas, deixo o teu horário tudo certinho. Quando eu passava isso para cliente, eu acho que assim, numa média, claro que eu não fiz isso, já tem 8 anos, então não fiz uma média exata. Mas pelo aumento que eu tive de 10 clientes que eu oferecia, o que eu atendia, 9 delas fechavam. Aquela que não fechava era aquela uma que realmente não curtia muito passar rena ou não curtia fazer a sobrancelha. Tem sempre, né, aquelas uma que tem menos vaidade. Mas daquelas clientes que são mais vaidosas, todas elas fecharam o pacote comigo. Todas elas fizeram o pacote. E aí o que eu ganhei com isso, né? Porque eu ofereci isso pra ela, tá? O que eu ganhei com isso? Eu começava a semana já sabendo os clientes que eu tinha para atender. E eu sabia que o que aparecesse ali era lucro, porque aquilo ali eu conseguia me programar, porque eu já tinha recebido da cliente. Já tinha pegado o valor. E quando ela já tinha pago, ela não me dava bolo, porque ela já tinha pago aquilo ali, então ela tinha aquele compromisso, então ela não me dava bolo. Ela vinha, e se ela não pudesse vir, ela me avisava, fulana, tive um problema aqui, furou o pneu, marca pra mim outro dia. Eu não me perdia com a cliente. E isso
foi uma das coisas que eu ganhei. Outra coisa que eu ganhei, eu tinha previsão do que eu ia conseguir faturar dentro do mês. E quando eu tinha previsão, eu tinha respiro. Eu podia falar para meu marido, pode deixar a conta de água que eu pago esse mês. Eu podia pegar aquela moça que vinha vender roupa para mim e falar assim, não, me deixa essa blusa aqui que eu te pago em 3 vezes. Eu conseguia ter isso. Eu comecei a ter liberdade para poder voltar a ser uma pessoa ativa financeiramente. E não viver ali trabalhando como se fosse uma ação de caridade. Eu comecei a ganhar dinheiro com aquilo. E o melhor do que ganhar dinheiro com aquilo era ver que as clientes estavam felizes também com aquilo. E aí, nisso tudo, tinha uma coisa que não estava no meu radar, que eu falo que é um efeito colateral desse pacote aí que eu oferecia para as clientes, que não estava no meu radar, que eu não tinha a percepção de que teria o impacto que teve. E se você está me vendo até agora, você vai ficar sabendo disso, que talvez você também não tenha essa sacada de quanto isso muda o jogo. Quando a cliente ela vinha toda semana fazer a sobrancelha comigo, acontecia uma coisa com ela. As pessoas começavam a reparar que a sobrancelha dela estava mais bonita. Então a amiga do trabalho, a vizinha, a prima, a tia começava a comentar, nossa, tua sobrancelha está mais bonita, o que você está fazendo? Despertava curiosidade nas pessoas. E mulher, gente, é um bicho que é movido pelo exemplo. Ela quer ali junto, ela não quer ficar para trás. E aí quando as pessoas viam ali aquela maior prova, porque eu falo pra vocês, a maior prova que tem do teu trabalho não é você falar, não é você mostrar uma foto antes e depois, é o teu trabalho sendo espalhado aí, andando nas ruas. É isso que faz a tua propaganda ser mais forte. Muito mais forte do que qualquer outra coisa, é isso que é mais forte. E aí quando essas clientes começaram a ter a sobrancelha bonita, e as pessoas repararem, e elas começaram a perguntar, quem que faz? É a fulana de tal. Me passa o contato. E aí começou a chover cliente para agendar no horário. E a cliente vinha, e ela não vinha mais para fazer uma vez comigo. Ela vinha para fazer o pacote, porque a amiga dela já comentou que eu fazia um pacote e que era bom um pacote para ela e que ela fazia toda semana e que a sobrancelha dela estava sempre bonita e ela estava vendo aquilo ali. Não era eu que estava falando que aquilo ali era bom mais, ela estava vendo que funcionava. E com isso elas começaram a me procurar. E aí de repente foi assim, uma coisa que eu ficava ali, vem agendar um horário, vamos marcar, vamos fazer. Elas começaram a me procurar. Eu comecei a crescer e eu fazendo cada vez mais, até que chegou um ponto em que eu cheguei no estágio que aquelas meninas que foram o meu exemplo, né, chegaram. Onde eu falava, eu não tenho mais disponibilidade, se você quiser deixar, me deixa o teu contato e eu conseguir numa brecha, eu te coloco sim. Eu cheguei nesse ponto de dispensar cliente. Eu cheguei nesse ponto de poder olhar para a agenda e falar, nossa senhora, eu vou trabalhar amanhã pra caramba, hein? Eu vou chegar em casa destruída. Eu cheguei nesse ponto. E eu acho que assim, é uma satisfação maravilhosa você saber que tem gente que paga pelo teu serviço, que tem gente que vai pelo teu serviço. E aí a coisa vai tomando uma proporção maior, porque aí uma fala pra outra, aí vai aumentando, e aí você começa a se tornar conhecida, as pessoas começam a reconhecer você, começam a ver que você é que faz aquele trabalho, elas começam a te admirar. E isso vai para tua família também, a tua família começa a admirar, teu marido começa a ver que você está colocando dinheiro em casa tanto quanto ele, que você está arcando com as despesas tanto quanto ele, que você pode fazer tuas coisas que você não precisa pedir dinheiro emprestado. E isso muda o jogo, muda a vida, muda completamente. E até hoje, né, passaram-se aí, quando eu desenvolvi isso tudo, até hoje foram 8 anos. Até hoje eu tenho cliente que ainda aqui na Renova, aqui na Clínica Nova, que já não sou mais eu quem atendo, não sou mais eu que põe a mão na massa, só cuido da parte estratégica. Até hoje eu tenho cliente que ainda renova o pacote, que começou lá 8 anos atrás. Olha o tempo que faz, 8 anos, gente, 8 anos que a cliente vem renovando o pacote. E não é uma, não é duas, são várias. E aí cada vez que passa o ano, elas já me perguntam, vai ter reajuste de preço? Como é que vai ser? Elas já querem saber e tal, porque elas querem continuar. Por quê? Porque isso é bom pra mim? Não, porque isso também é bom pra elas. Então mudou a minha vida, mas isso também é bom para elas. Então mudou a nossa vida, mudou a forma como eu
como eu me encarei meu trabalho, como eu comecei a viver do meu trabalho, mudou para elas também como pessoa, porque aí ela se sente mais bonita, aí ela passa uma maquiagem, aí ela recebe um elogio, isso tudo muda a autoestima. Isso tudo muda e realmente isso não tem preço. Depois que a gente passa por esse nível de passar desse sufoco aí, de ficar aí patinando, a gente começa a ver a coisa fluir, ver a coisa acontecer, a gente muda realmente, não muda só o trabalho, muda a vida, muda o sentimento, muda a percepção de você mesma, de profissional. Você começa a se ver como uma profissional. E é essa que é uma das minhas principais missões hoje. Transformar pessoas que são apaixonadas em grandes profissionais, porque é uma chave que precisa virar, é uma coisinha que precisa mudar. Então assim, por que eu estou trazendo essa live hoje? Eu até pensei em falar outras coisas, mas por que eu quis trazer isso hoje? A gente está chegando aí na época, acho que essa vai ser a penúltima live antes do Natal, penúltima aula antes do Natal. E eu acho que não tem um momento melhor para a gente falar sobre esperança, para a gente acreditar num futuro diferente, a gente acreditar. E a única coisa que eu quero trazer para você, tá me ouvindo ainda, nessa live, é esperança. É que você tenha uma ferramenta na tua mão que funciona, que deu certo, que dá certo há 8 anos, como eu falei. Pega essa ferramenta, pega essa esperança e que você siga em frente. E eu estou aqui para realmente passar essa mensagem de esperança, te dar uma ferramenta, te dar uma luz, te mostrar um caminho que você pode fazer hoje, na próxima cliente que você for atender, você já pensar em certinho quanto você vai cobrar, quanto que vai ser, como que vai ser, oferecer para ela, começar a colocar em prática hoje. E eu quero te deixar aqui a esperança de que sim, você pode, de que sim, você é capaz, de que sim, só depende de você. Eu costumo dizer aqui para as meninas que vocês são do tamanho dos sonhos de vocês. Então sonhem, queiram, busquem, pensem, se dediquem, que uma hora a coisa vem. Estudem. Então assim, essa é a minha mensagem que eu quero deixar aí, em vésperas antes do Natal, é uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé, de perseverança, de que a coisa é possível. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês compartilhem com outras pessoas, com outros profissionais, vocês sabem que às vezes está aí nessa situação patinando, que às vezes nem necessariamente precisa ser da mesma área que a nossa, de sobrancelha, mas às vezes alguma pessoa que precisa ouvir essa mensagem de esperança, de fé, de que as coisas vão realmente dar certo, é uma questão de ajuste, de ajustar e de colocar no tempo. Compartilha, deixa um comentário, manda mensagem. E eu quero muito saber quais vão ser os frutos que vocês vão colher com isso. Eu tenho certeza de que vocês não vão sair dessa live, ouvir essas coisas que eu ouvi e continuar com a mesma percepção. Então, vamos lá, vamos chegar aí na dezembro de esperança nova, de expectativa nova, cair para cima e começar 2021 de uma maneira completamente diferente. Um grande beijo e muito, muito sucesso para vocês.